Mais uma vez estamos de volta com o seu programa de todos os sábados, às 9 horas. Estamos trazendo para você esse estudo do Apocalipse. E hoje nós vamos falar da igreja, a carta à igreja de Filadélfia. São duas igrejas, são duas cartas que foram enviadas para duas igrejas, de que essas duas igrejas, elas trouxeram bons exemplos. São igrejas que a gente tem que seguir, deixou esse legado para quem é fiel, para quem permanece firme e forte até o fim. Eu penso que essa carta à igreja de Filadélfia, Luiz, vai trazer mensagens boas para o nosso coração, para que nós venhamos viver nos dias de hoje. Deus abençoe você, Luiz, e todos os amigos telespectadores. Olá, pastor Genival, forte abraço ao senhor. Também a todos os ouvintes que nos acompanham aqui todos os sábados, né? Como o senhor muito bem disse, hoje nós falaremos sobre a igreja de Filadélfia, a sexta carta enviada à sexta igreja da Ásia Menor. Se considerarmos os períodos da igreja, a igreja de Filadélfia seria a igreja da era das missões modernas. Filadélfia, assim como as demais igrejas, poderíamos resumir ela a uma única palavra. Assim como nós resumimos a igreja de Éfeso, a igreja que deveria voltar ao primeiro amor, a igreja de Esmirna, a igreja de tribulação, a igreja de Pérgamo, a igreja em relação à palavra, que combatia as falsas heresias, dentre outras, podemos também definir a igreja de Filadélfia como a igreja da fidelidade, a igreja que guardou a palavra, que guardou a mensagem, né, que não se corrompeu. Inclusive, né, professor Genival, apenas duas igrejas, das 7 igrejas da Ásia Menor, apenas 2 igrejas não sofreram repreensões da parte de Deus, da parte de Cristo, em relação à sua vida, ao seu relacionamento com ele, que foi a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Pastor Genival, hoje nós leremos, né, a parte do livro do Apocalipse, aonde o fim é o começo, esse livro que já está em pré-venda, né, e para que os ouvintes, aqueles que nos seguem, aqueles que nos acompanham todos os sábados nessa live, né, nesse spoiler aqui do livro, ele possa também estar adquirindo e acompanhando já ali no livro, né, fazendo as suas marcações. Hoje seria a página de número 79, que trata exatamente sobre a igreja de Filadélfia, a igreja da fidelidade. Essa é só uma observação, há muitos que fazem uma relação da igreja de Esmirna com a igreja de Filadélfia, a igreja de Esmirna e Filadélfia, como as duas testemunhas. Nós teremos uma live própria para tratar sobre as duas testemunhas. Alguns vão dizer que as duas testemunhas seriam Elias, né, Enoque, outros vão dizer que seria Moisés, por causa dos poderes. Outros vão dizer que as duas testemunhas seriam 2 pregadores, 2 profetas que virão no futuro. E tem alguns estudiosos da palavra que compreendem que, na verdade, as duas testemunhas são figurativas, seriam representativas de Josué e Zorobabel, que são descritos lá no livro de Zacarias, e que fariam conexões também com a igreja de Esmirna e a de Filadélfia, que são as únicas 2 igrejas que não sofrem repreensões. Mas isso é só um abre aspas aqui, para que o ouvinte fique curioso aí e acompanhe as próximas lives aí, essa também em que trataremos sobre as duas testemunhas, será muito interessante. Mas vamos lá, pastor Genival, a leitura do livro, na página 79. Vamos lá. Antes de eu colocar aqui na tela, Luiz, eu gostaria de convocar todas as pessoas que estão assistindo essa live, ou depois o vídeo gravado que fica aqui no YouTube, no canal É Tempo de Oração, para que você divulgue o canal, para que você divulgue o vídeo. São várias aulas, videoaulas que nós temos aqui na playlist deste canal. Então você pode assistir desde a primeira até essa de hoje. E é gratuito. Nós estamos aqui deixando aberto a playlist para que todos possam ter acesso a esse estudo, porque é muito importante você ter
essas informações, esse conhecimento, porque trata-se da vinda de Jesus, trata-se do final dos tempos. E eu aconselho você que gosta de estudar a compartilhar com outras pessoas, porque aquilo que o Senhor está nos dando, para que nós possamos crescer mais e mais, é preciso a gente dar. Dai de graça o que eu vos dou de graça. Então faça isso, tá bom? Se você é novato aqui no canal, se inscreva, quem não é inscrito. Se você é uma pessoa, um obreiro, um missionário, um diácono, um pastor, enfim, um mensageiro de Deus, então vamos juntos nessa missão de espalhar para todo mundo que Jesus está voltando e que a gente tem que se preparar. A gente tem que ser como a igreja de Filadélfia ou como a igreja de Esmirna. Mas vamos lá então, Luiz, vou colocar na tela aqui agora a carta à igreja de Filadélfia. Muito bem. A cidade de Filadélfia se situava a cerca de 60 quilômetros a sudeste de Sardes. Seu deus principal era Dionísio, o deus do vinho, centro importante para a difusão da cultura grega entre os lados ocidental e oriental do Império Romano. Era uma província romana da Ásia Menor. A cidade sofria muito com terremotos por conta da região vulcânica onde estava posicionada. Inclusive, em 17 depois de Cristo, Filadélfia chegou a ser destruída por um grande terremoto. A igreja de Filadélfia ficou conhecida por todos os cristãos como um exemplo de fidelidade ao Senhor e compromisso com o Evangelho, com a verdade do Evangelho. Ô Luiz, falando ainda dessa cidade, de que seu deus principal era o Dionísio, deus do vinho, centro de difusão para a cultura grega. Então a gente vê de que essa cidade também tem história, né? Genival, era uma cidade estratégica, né? Uma cidade estratégica para o Império Romano. Como nós já dissemos aí em alguns vídeos anteriores, a língua universal naquela época era uma língua grega. E o império que antecedeu ao Império Romano foi o Império Grego. Quando o Império Romano ele passa a tomar conta, a posse daquela cidade de Filadélfia, que inclusive foi inaugurada ainda no Império Romano, né? Dizem que ela foi fundada ali por dois generais do Império Grego, um em homenagem ao seu irmão, e os ouvintes poderão acompanhar isso mais à frente. Mas a história, a criação da igreja de Filadélfia, da cidade de Filadélfia, que significa, inclusive, o nome Filadélfia, pastor Genival, significa amor fraternal, que era justamente a história que conta desses dois irmãos, que realmente tinham uma proximidade muito grande, e nós podemos, inclusive, trazer esse simbolismo do nome de Filadélfia também para uma mensagem aqui evangelística, eclesiástica. Agora, a sua importância era por quê? Porque ela não ficava mais no litoral. A cidade de Filadélfia, ela não ficava no litoral confrontando mais com as cidades da Grécia. Então você tinha a Grécia, você tem o mar dividindo a Grécia com a Ásia Menor. No litoral você tem algumas cidades ali, naquele litoral, inclusive Esmirna é uma delas. Só que mais ao centro, já um pouco mais distante do litoral, a cidade de Filadélfia, ela é caminho. Lembra que as cidades, as margens do mar, são cidades portuárias, são cidades muito comerciais, e você precisaria ter um ponto, um local onde você fizesse ali a sua logística, né? Então, para o Império Romano, a cidade de Filadélfia ela era importantíssima, porque ela justamente unia o lado ocidental do Império Romano com o lado oriental do Império Romano, além de ser uma cidade importantíssima na produção de vinho, que era uma bebida muito comum naquela época. Tá? Então era uma cidade realmente muito querida ali pelo Império Romano, que inclusive foi destruída no ano
17 depois de Cristo, e o Império Romano, inclusive, ajudou a ser reconstruída, tamanha a sua importância geográfica, política e comercial para o Império Romano daquela época. Isso. E ficou como conhecida como para os cristãos, né, para nós também nos dias de hoje, o exemplo de fidelidade ao Senhor e compromisso com a verdade do Evangelho. Vamos continuar então aqui a leitura, agora o texto bíblico, a carta dirigida para a igreja de Filadélfia. E diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva, né? No caso, Deus falando para o apóstolo João, né? Quando ele falava, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva. Escreva o quê? Escreva estas palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás, aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna do santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu nome novo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A história é muito linda, né, pastor Genival? De fidelidade, de guardar, de zelo pela palavra de Deus, né? E a igreja de Filadélfia, nós temos ali aquelas divisões que nós costumamos fazer em todos os vídeos que nós fazemos. Primeiro, como o Senhor Jesus, ele se autodesigna à igreja, que é algo muito importante, porque vai fazer relação com a mensagem que ele vai trazer à própria igreja, o elogio, a advertência, caso tenha, no caso da igreja de Filadélfia não tem, mas tem o elogio, e tem a promessa, caso essa igreja, ela vença, ou seja, ela permaneça da forma que ela se encontra quando Jesus enviou a carta a essa igreja. Então, ele primeiro se apresenta à igreja de Filadélfia dizendo, este é o santo e verdadeiro. Então, já é algo que faz relação com a própria igreja de Filadélfia, que andava em santidade. Ela guardou a palavra da verdade. Então, é assim que o Senhor Jesus Cristo também se apresenta a esta igreja. Ele se apresenta como aquele que tem a chave de Davi. Essa questão da chave, pastor Genival, muitos se perguntam se é uma chave literal, é uma chave figurativa. O que representaria esta chave? Esta chave, como nós leremos aqui mais à frente no livro, ela traz no seu bojo uma intenção de autoridade. A chave de Davi é uma chave de autoridade, na qual a porta que ele abre, ninguém fecha, e a porta que ele fecha, ninguém abre. É o que está dizendo, inclusive, aqui em Apocalipse, no capítulo 3. Porém, no capítulo 1 de Apocalipse, capítulo 1, versos 18, o Senhor Jesus fala a mesma coisa. Eu fui morto, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno, ou seja,
Ele, Cristo, tem a autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Referência semelhante, pastor Genival, nós temos também lá em Isaías, capítulo 22, no versos 22. Lá em Isaías, capítulo 22, versos 22, também temos a referência a essa chave. Lá em Isaías 22 diz o seguinte: porém a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Mais uma vez trazendo a informação de que essa chave nada mais é do que a autoridade para abrir ou fechar portas. E em Mateus 16, versos 18, também vai dizer sobre a chave. Mateus capítulo 16, versos 18, vai dizer: pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não... Olha a questão das portas. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Chave dos reinos dos céus. Então, existe uma porta para o inferno, uma porta figurativa. Para o inferno existe uma porta figurativa para o reino dos céus. E existem chaves, autoridade. E tudo que ligares na terra, será ligado nos céus. Olha a autoridade aí novamente. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Ponto. É isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo à igreja de Filadélfia, que é Ele que tem essa chave. A chave que abre e ninguém fecha, e a que fecha e ninguém abre. Tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Tem poder sobre o céu e poder sobre o inferno. E ele se apresenta assim à igreja de Filadélfia. Por quê? Eis a questão. Por que ele se apresenta assim? E como nós vimos nas outras cartas, esta relação da forma de apresentação de Jesus Cristo à igreja com o que ele vai prometer à igreja. E ele prossegue. Conheço as tuas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Isso está no versículo 9 do capítulo 3 de Apocalipse. No capítulo 3, versos 8. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Então aqui já tem um recado, pastor Genival. Primeiro, que Deus nos conhece. Deus conhece a cada um de nós. E conhecia muito bem as suas igrejas. Tanto é que ele faz um raio-x. Né? A gente poderia fazer uma mal comparação aqui, um raio-x, uma ultrassonografia do que tem cada igreja. Então, a todas elas ele começa assim: eu te conheço, eu conheço as tuas obras, conheço o teu amor, conheço a tua fidelidade. E aí vem porém, mas no caso da igreja de Filadélfia não tem o porém. Ele traz o elogio, que conhece as obras da igreja de Filadélfia. Ele diz que colocou diante da igreja de Filadélfia uma porta aberta, ou seja, ninguém poderá fechar essa porta que foi aberta para a igreja de Filadélfia. Por quê? Porque mesmo ela sendo uma igreja com pouca força, ela foi uma igreja que guardou a palavra de Deus e não negou o nome de Jesus Cristo. E aí você que nos ouve, você que nos acompanha, puxa, mas que mensagem é essa? O que Cristo está querendo dizer a essa igreja aqui? O que eu posso extrair desta carta que foi enviada a essa igreja? Lembra que eu falei que essa igreja é a igreja da era das missões modernas? Ela já traz a relação do período das igrejas. O período dela é o 6º período e é o período das missões modernas da igreja. E quando ele fala isso, que embora seja uma igreja com pouca força física, serve de um alerta, pastor Genival, para todos nós.
para líderes religiosos, pastores, bispos, presbíteros, apóstolos, enfim, seja qual for a designação missionária dos servos de Deus, fica aqui um alerta. Porque não é com força. Tem muita gente que está muito preocupado com força financeira, força política, força social, preocupa-se, através das instituições, impor uma força política, financeira, social, cultural. Porém, essa força, ela não vai trazer o resultado que se espera. Por quê? Porque você, muitas das vezes, tem deixado de lado guardar a palavra e tem negado o nome de Cristo por ter força. Você quer aparentar ter uma força que não tem, você demonstra uma força física, humana, material, porém, o seu lado espiritual, você não tem guardado o quê? A palavra. E muitas das vezes tem negado o nome de Cristo. Quando é, pastor Genival, que eu nego o nome de Cristo? É só quando eu digo, você aceita Cristo, sim ou não? Não. É também naquelas situações em que você se coloca sob dois caminhos. O caminho certo e o caminho errado. O que eu faço? Vou pela esquerda ou vou pela direita? Deus me põe nessas situações em que eu tenho que decidir. Decidir o quê? Negar ou não negar a minha fé em Cristo. Guardar ou não guardar a palavra. Então, é esta mensagem que está aqui por detrás ou pela frente do versículo 8 do capítulo 3 de Apocalipse. E se o senhor quiser falar alguma coisa, pode falar. Porque você está praticamente sintetizando Deuteronômio 8. Porque em Deuteronômio 8 é justamente o que o Senhor ele procura mostrar para o povo de Israel, preparando o povo de Israel que estava no deserto, para quando vocês chegarem lá na terra. Porque vocês vão prosperar. Vocês vão crescer, porque eu prometi que é uma terra boa, que manda leite e mel. Então eu quero dizer para vocês que quando vocês estiverem prosperando, então não se esqueça de onde vocês saíram e jamais venham dizer que vocês conseguiram tudo isso na força do teu braço. Então ele diz bem claro, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele que te dá força para a riqueza, para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a seus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Então, ele está procurando mostrar justamente isso, de que ele não quer que nós venhamos conquistar, crescer alguma coisa na nossa própria força. Porque, assim como Filadélfia mostra que tinha pouca força, e pelo fato de ter pouca força, se via a força de Deus, o poder de Deus, como o povo no deserto que não tinha nenhuma condição, mas por causa de Deus tiveram condições. E é assim que a gente vê Deus na nossa vida, ô Luiz. Quando a gente sabe da nossa falta de capacidade, confia nele, espera nele e ele age. Vamos, se ele pudesse sintetizar o que foi dito aqui, né, vou colocar aquelas frases de para-choque do caminhão, seria a seguinte, né, a porta não se abre por força. A porta não se abre por força, mas ela se abre pela autoridade que nós recebemos ao guardar a palavra e ao não negar o nome de Jesus. É isso que faz a porta se abrir. E aí no versículo 9, eis que farei aos da sinagoga de Satanás, e eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés. E saibam que eu te amo. Olha que declaração linda de amor, pastor Genival. Olha que declaração linda. Talvez o ouvinte diga assim, mas quem são esses da sinagoga de Satanás, judeus, falsos judeus? Naquela época, embora nós não estejamos aqui no território de Israel,
nós estamos aqui geograficamente na Ásia Menor, já haviam várias sinagogas judaicas naquela época. E você tinha os judeus que aceitavam a mensagem de Cristo, que eram filhos de Abraão, e judeus que não aceitavam a mensagem de Cristo, pelo contrário, fazia de tudo para pôr fim à pregação do Evangelho de Cristo. E aqui ele justamente falando a essa igreja de Filadélfia, que, olha, vocês guardaram a minha palavra, vocês não negaram o meu nome, e eu vou fazer o seguinte, até esses aí, esses que se dizem que são judeus, que são conhecedores da história, das práticas judaicas, só que eles são falsos judeus, que se fossem verdadeiros judeus, eles dariam ouvido o que está sendo falado. Mas isso se aplica só aos judeus? Não. Vamos trazer para os nossos dias também. Significa que no meio cristão também existem verdadeiros cristãos e falsos cristãos. E o que Deus diz aqui, o que Jesus Cristo diz aqui à igreja de Filadélfia, é justamente que esses falsos judeus, trazendo para os nossos dias os falsos cristãos, os falsos evangélicos, eles venham e adorem prostrados aos seus pés. E saibam que eu te amo. Então aqui já, por mais que para eles você seja um fraco, não tenha força, ou talvez não tenha ali o conhecimento necessário, mas se você guarda e ouve essa palavra, essa mensagem que você está recebendo, e você não nega Jesus, ele vai colocar aquele falso na tua frente para que ele se envergonhe diante de você, e ele faz ainda na frente dele, falso, uma declaração de amor a você. Ele diz, eu te amo. É o que ele disse à igreja de Filadélfia. Eu me lembro, pastor Genival, de ter lido muitas vezes na Bíblia, claramente, Deus ou Jesus Cristo falando, eu te amo. Aqui é claro, uma declaração de amor. Olha, farei uma declaração de amor na frente deles. Eles que te perseguem, eu farei essa declaração de amor. Por quê? Porque você também me amou. Você também guardou a minha palavra. Você também não me negou. E aí, porque você não me negou, também não te negarei diante do Pai, dos anjos e dos povos, das nações. E aí ele vai dizer... E a gente Sim. vê também o caráter de Deus, quando Deus, ele diante dos seus servos, a gente vê diante de José, quando ele coloca os irmãos na frente de José, para ver o quanto que o Deus ama de José. A gente vai lá para Mardoqueu, a gente vai ver também de que Deus, ele se manifesta na vida dele para mostrar para o seu inimigo quanto Deus amava Mardoqueu. Nos dias de hoje é a mesma coisa. Deus vai colocar as pessoas diante de nós e vai nos engrandecer e nos abençoar para mostrar para essas pessoas o quanto ele nos ama. É por isso que a gente não tem de que se preocupar senão em perseverar até o fim, crendo nesse Deus. Sim. E tem muitos que dizem até que não é por meritocracia. E realmente, não existe uma forminha de bolo para que Deus venha te abençoar, né? Você venha ser aquele a quem Deus diz, eu te amo, ou aquele a quem Deus abre uma porta. Porém, há situações ou há condutas da parte nossa, enquanto seres humanos, em que nós chamamos a atenção de Deus, né? Não é porque eu mereço, porém, há certas condutas que vão fazer com que o próprio Deus tenha esse olhar diferenciado por mim. E é a promessa que há na palavra dele, né? Dizendo que os olhos dele percorrem por toda a terra para se mostrar forte com quem? Com qualquer um? Com todo mundo? Não. Com aqueles cujo coração são totalmente deles. Então há uma reciprocidade entre o amor divino e o amor que eu tenho para com ele. Até aquele salmo, né, diz lá, agrada-te do Senhor teu Deus, e ele satisfará os desejos do seu coração. Agrada-te, ama ao Senhor,
Se satisfaça com o seu Senhor e Ele também satisfará os desejos do seu coração. Não é E aí agradar ele ele. fala, Não é agradar ele. É agrada-te dele. agrada-te dele. É Dele. porque é sem interesse. É porque é sem interesse. É aí que tá. Mas por que foi falado isso? Em vez de falar agrada a Deus, eu devo agradar a Deus? Sim. Mas por que lá está escrito agrada-te? É porque não é com interesse. Eu posso tentar agradar alguém com interesse. É. Posso tentar agradar o pastor Genival com o interesse de que ele me traga algum benefício. Agora, quando eu me agrado do pastor Genival, ou ele se agrada de mim, tudo que eu faço lá ao pastor Genival e tudo que ele faz a mim é espontâneo, é de coração, vem de dentro. Né? Então, esse que é mais ou menos o significado aqui dessa expressão agrada-te. E no versículo 10, aqui de Apocalipse 3:10, diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência. Por que paciência? Porque viria uma tribulação sobre o mundo, vamos lembrar das cartas anteriores, né? Haveriam períodos de perseguição, e essa é uma alerta até a igreja lá de Esmirna, um período de grande tribulação. E aí ele fala à igreja de Filadélfia: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. E eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Do que ele está falando aqui? Possivelmente do período de grande tribulação. E aí alguns vão dizer aqui, mas ele vai, aqui ele está falando do arrebatamento, aqui ele está falando que ele vai guardar a igreja na tribulação. Ele está falando de uma tribulação específica da era de Filadélfia. Aí nós vamos ter várias correntes que vão explicar segundo a linha escatológica de cada corrente. Então, assim, a gente não vai definir agora. Nos próximos vídeos nós falaremos sobre essas linhas escatológicas. Nós já falamos no início da série de vídeos, mas nós falaremos também ao decorrer dos próximos vídeos. Mas aqui basicamente ele está falando da tribulação, que ele vai guardar esta igreja neste período de grande tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. E aí ele faz um alerta para o pastor Genival: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Embora essa igreja não tenha sofrido uma repreensão, ela teve um alerta: olha, tudo isso vai continuar acontecendo, eu te amo e tal, porém, continue guardando a minha palavra. Não desfaleça na sua fé. Não adianta nada eu guardar a minha fé por um tempo dos tempos, e no terceiro tempo esmorecer. Então, esse foi o recado da igreja de Filadélfia: guarda o que tens, para que ninguém tire a tua coroa, a tua honra, a tua glória. Versículo 12. A quem venceu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa questão do novo nome, nós inclusive já até falamos aqui em outra igreja, sobre uma pedrinha na qual será dado um novo nome, que ninguém conhece, senão aquele que o recebe. O próprio Senhor Jesus também recebe um novo nome, que ninguém conhece, somente ele. E nós seremos feitos por coluna no templo de Deus, na cidade, nesta nova Jerusalém que desce da parte de Deus. Sobre a nova Jerusalém também falaremos, teremos um vídeo mais ao final da série de vídeos, já em torno ali do Apocalipse capítulo 21 e 22, em que falaremos sobre a nova Jerusalém. E também a respeito do versículo 13, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, é porque não obstante a mensagem tenha sido enviada à igreja de Filadélfia, nós, em todos os tempos, devemos buscar a orientação que foi dada à igreja de Filadélfia também para os nossos dias. Não é isso, pastor Genival? Sim, sim. Agora, aqui voltando o texto, vamos dar continuidade aqui.
que tem esses quadros aqui que você já falou, mas eu vou ler aqui só para as pessoas acompanharem na tela, né? Que tem o autodesignação, aquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que ele abre ninguém pode fechar, e que ele fecha ninguém pode abrir. Aí vem o elogio dentro desse quadrado aqui também. Conheço as tuas obras, tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o seu nome. Você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança. Aí tem aqui sobre a reprovação / conselho. Retenha o que tem, que você tem. Quer dizer, não mude, continue assim, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. E a promessa: farei que se prostrem aos teus pés e reconheçam que eu amei você. Guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo mundo. Aí diz assim, aqui a gente continua lendo aqui, na carta à Filadélfia, nosso Senhor se autodenominou como santo e verdadeiro, ou seja, santo, aquele que foi separado para Deus, para um propósito verdadeiro. Nele não há falsidade, não há engano. Ele possui em suas mãos a chave de Davi, ou seja, a autoridade para fechar e ninguém abrir, e abrir e ninguém fechar, como em Isaías 22. Muito bem. Veja aqui em Mateus também, você já falou, né, o Luiz? Já também mostrou essa parte de Mateus. E aí eu vou passando aqui, deixa-me ver. Na página 81. Eu penso de que era bom a gente passar essa parte aqui, o Luiz, até porque nós já estamos caminhando para o final e é bom a gente comentar sobre isso, né? Sim, eu daria uma ênfase maior, pastor Genival, embora tudo que está escrito no livro foi aquilo que nós propusemos aqui também na live. O livro está muito, muito didático, está muito simples de ler, está muito fácil, prazeroso em ler. Então, assim, está bem mastigado. Então, você que ainda não adquiriu o livro, faça já a sua aquisição aí na pré-venda, né? Nós temos aí os livros já físicos, impressos, e também no formato digital também já estará disponível. O pastor Genival vai colocar o link aqui nas descrições. Mas eu daria uma maior ênfase, pastor Genival, na página 81, quando ele vai falar de perseguições. Porque ali diz o seguinte, bem no meio da página 81, vai dizer assim, ó, mesmo diante de perseguições que buscam roubar nossas forças, com pressões religiosas ou em momentos de tribulação, em que aparentemente as situações nos fazem sentir fracos, devemos permanecer firmes, como já fora dito pelo apóstolo Paulo. E aí tem uma remissão a 2 Coríntios 12, versos 10. E aí eu gostaria que o senhor fizesse essa leitura para a gente e já tecesse alguns comentários sobre isso, para a gente poder fazer o fechamento aqui da live. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12, 10. É essa mensagem que fica aqui no nosso final de live. E a gente não sabe o que o ouvinte está passando, né, pastor Genival? E é nesses momentos de dificuldade que o amor fraternal ele aumenta. A igreja de Filadélfia tinha esse nome de amor fraternal, porém era uma igreja que passava constantes problemas de terremoto. É uma igreja, uma cidade que estava situada bem em cima de uma placa tectônica, nos seus limites da placa tectônica, e sofria muitos terremotos. E acabava que a população acabou sendo uma população mais fraterna, mais solidária, resistente às tribulações. E aí, como Paulo diz, né, porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Por que ele está dizendo isso?
Como que posso sentir prazer em fraqueza, pastor Genival? Como é que posso sentir prazer em injúria? Geralmente a gente fica pé da vida, a gente fica irritado, a gente quer descontar, né? Como é que eu vou sentir prazer nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo? É porque são justamente essas fraquezas, essas injúrias, essas perseguições, essas angústias por amor de Cristo que nos tornam mais fortes, que nos tornam mais fraternos. E é isso que Paulo termina dizendo em 2 Coríntios 12:10, porque quando estou fraco, então eu sou forte. É quando eu passo por esses momentos, são essas situações que me tornam mais fortes. Muito bem. E é como mostra aqui. Deixa-me só colocar aqui na tela novamente, para a gente encerrar eu lendo aqui, porque essa parte, essa última parte aqui, Luiz, fortalece muito os nossos corações. Olha aqui, Cristo promete à igreja de Filadélfia que honraria, fazendo com que os mentirosos da sinagoga de Satanás se prostrassem diante dela, dizendo claro o seu amor por esta igreja que guardou a palavra de perseverança, né? Aí você está lendo paciência, que é outra versão, mas é de perseverança e paciência a mesma coisa. O Senhor promete ainda proteger essa igreja da provação que haveria de vir sobre todo o mundo. A igreja de Filadélfia não foi reprovada ou repreendida. Ao contrário, foi elogiada por sua conduta perseverante. Cristo a orientou para que guardasse o que tem, sob pena de lhe ser tomada a coroa, ou seja, sua honra, a sua salvação eterna. E ao vencedor, aquele que vai chegar até o fim, né? Ao vencedor é dada ser a coluna no santuário de Deus e dali jamais sairá. É uma promessa firme e valiosa àqueles que guardam a sua fé, independente da situação, independente das adversidades, e eu ainda digo mais, independente das fronteiras religiosas, denominacionais, institucionais, independente. E o que eu acho legal nesse finalzinho aqui, Luiz, é que assim como Deus ele chega para Jesus e ele se aproxima no Monte da Transfiguração, ali em Mateus 17, está do lado Elias e está do lado Moisés, e os três apóstolos, João, Tiago e Pedro, João e Tiago, e Deus na nuvem, que ninguém vê, só vê a nuvem e não vê Deus, mas ouve a voz e diz: este é o meu filho em quem me comprazo. Então a gente vê que Deus se agrada àqueles que imitam Jesus. A mesma voz que chegou naquele dia para o Senhor Jesus dizendo: este é meu filho em quem eu me alegro, este é o meu filho em quem eu tenho prazer. É a mesma coisa que a gente tem que dar esse prazer para Deus nos dias de hoje, perseverando na sua palavra. Concordo perfeitamente, pastor Genival. Então, essa mensagem que fica aí para o ouvinte, né? Quem é o vencedor da igreja de Filadélfia? É o perseverante, aquele que persevera em quê? Em guardar a palavra e não negar o nome de Cristo, o nome de Deus. Forte abraço a todos, obrigado, pastor Genival, por mais esse sábado que está com o senhor, os amigos ouvintes também. Não deixe de compartilhar, não deixe de deixar os seus comentários aqui nesta live. Qualquer dúvida pode colocar aqui que nós falaremos na próxima live. Forte abraço. Eu gostaria de convidar todos vocês, a próxima carta vai ser a carta de Laodiceia, e no próximo sábado nós estaremos aqui, está aqui essa carta, a carta de Laodiceia, que nós vamos trazer para todos vocês no próximo sábado. Então, não percam. Quero agradecer a todos vocês que ficaram conosco até agora, agradecer às pessoas que têm, de uma forma patrocinada, eu não gosto muito dessa palavra patrocinado, que ela leva mais para o lado comercial, mas vocês que têm honrado o ministério, vocês que têm abençoado. Deus abençoe em nome de Jesus, que é por isso que nós estamos aqui no ar e trazendo para todos vocês esse estudo do Apocalipse. Deus abençoe vocês, Deus abençoe Luiz, muito obrigado por tudo. Tchau, tchau. Um abraço.